Muito boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto, mais um programa do Mais Guimarães, este consultório aberto em que falamos sobre a saúde mental em tempo de pandemia, neste tempo conturbado que nós vivemos. Antes de abrir a porta do consultório nesta tarde de sábado, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, a acompanharem também a atualidade vimaranense através das redes sociais do Mais Guimarães, da página do Facebook e também a atualidade em maisguimarães.pt. E nesta edição em particular, depois de um novo confinamento, depois do fecho das escolas, vamos falar sobre o impacto do confinamento nas crianças, na saúde mental das crianças. Connosco teremos neste programa a doutora Ruth Agulhas, é psicóloga clínica e forense, e como habitualmente, e Manuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Olá, boa tarde a ambas. Boa tarde, doutora Ruth. Boa tarde, Emanuela. Vou começar por colocar uma questão à Emanuela. Estes confinamentos sucessivos, que impacto é que poderão ter na saúde das nossas crianças? Pois, essa é uma das grandes questões que temos que estar relativamente atentos e que os pais também nos fazem até de uma forma muito sucessiva, não é? Muito preocupados com o facto de vir para casa, com as aulas online, terem ou não condições para ter as respectivas aulas online, acumularem teletrabalho, acumularem mais que um filho, acumularem todas as funções para além de pais, para além de amigos, para além de educadores, para além de tudo que tem das tarefas de casa. É um novo desafio, para além de não ser novo, porque é o segundo confinamento geral, não é? E é a segunda vez que nós temos as crianças em casa, não deixa de ser extremamente desafiante e mesmo para os pais é muito complicado, exigente e desafiante este tipo de situação que estamos a correr e que tem mesmo que acontecer, até porque nós estamos a verificar que os números estão a descer, ainda não estamos na situação que pretendemos, portanto, muito provavelmente isto terá ainda mais algum tempo nesta situação, não sei se para todos os miúdos vamos ver, daí que resolvemos convidar a doutora Ruth, que de facto é uma colega psicóloga com uma experiência grande na área, com materiais cá fora que podem ajudar. Eu acho que é muito interessante falarmos sobre isso, este impacto psicológico, o que é que podemos fazer, como é que os pais podem lidar com isso e vai ser muito interessante falarmos sobre isso. Bem, este é o segundo confinamento geral, mas aí pelo meio serão exceções os pais que não tiveram que ficar em casa também nos isolamentos profiláticos que tiveram que acontecer. Por exemplo, eu tive 4 isolamentos, portanto, em 3 meses, e acho que isto aconteceu a todos aqueles que têm crianças nas escolas, sobretudo. Temos as escolas fechadas, as crianças em casa. Quais são os perigos, doutora Ruth? Boa tarde. Boa tarde. Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra para mim estar aqui convosco hoje, neste Mais Guimarães, neste consultório aberto. Este, de facto, é um tema que me é muito caro, é um tema que me preocupa já há cerca de um ano, como nos preocupa a todos nós, porque efetivamente trabalhamos com crianças e com jovens e com pais e com casais e naturalmente que todo este contexto tem contribuído para, é um fator de risco, no fundo, são vários fatores de risco para a saúde psicológica das crianças e dos jovens. Ora, antes de responder diretamente à sua pergunta aos perigos, os perigos são vários, bem, os perigos são múltiplos a vários níveis. O Eliseu até começou por colocar a questão dos miúdos em casa, com a escola em casa, temos aqui um maior contacto, ainda maior, com as tecnologias e com a internet e, portanto, logo aí temos o risco acrescido, que já se consubstanciou em números concretos, tivemos recentemente os dados da internet, da linha da internet segura, que nos disseram exatamente o pico de chamadas e de pedidos de ajuda que houve em março do ano passado. Portanto, efetivamente os miúdos muitas vezes acabam por ficar sem a supervisão devida nas redes sociais e na tecnologia em geral e no YouTube e nos jogos, etc. E portanto acaba por ser uma porta de entrada muitas vezes para outro tipo de perigos, nomeadamente assédio sexual, de tentativa de extorsão, de exploração de imagem, de invasão da vida privada, etc. E portanto nem todas as crianças e jovens estão suficientemente sensibilizados e têm a noção e a consciência destes perigos. E depois podemos aprofundar um bocadinho esta questão que é especialmente importante, tem a ver com a prevenção também dos abusos sexuais e do bullying também online. Portanto, neste momento o online assumiu aqui é uma janela para o mundo, não é?
E muitos pais, para além de que também estão muito sobrecarregados, estão aqui a vivenciar fatores de stress também acumulados e também naturalmente muitas vezes também têm menos disponibilidade para a supervisão e para o tempo que estas crianças precisam, não podemos esquecer, ou seja, isto não deve ser visto numa perspectiva de culpabilização dos pais. Estes pais são pais que têm que gerir os miúdos em casa e têm que fazer o almoço e o jantar e têm que tratar da casa e têm que trabalhar e têm que ir às compras e têm que estar disponíveis, dependendo também das profissões que têm, muitas vezes 24 horas por dia, até para atender telefonemas, etc. E portanto, naturalmente que muitas vezes as crianças e jovens ficam mais em autogestão. E depois, há uma crença prévia de base, que também tem sido estudada com pais e cuidadores em geral, que é a ideia de que os perigos estão na rua. Ainda temos muito essa ideia dos anos 80, não é? Da nossa juventude, as más companhias, as drogas, o tabaco, e estar em casa, no sossego do quarto, não é? Ali protegidos de alguma forma, acaba por ser para muitos pais aqui um bocadinho tranquilizador. Ora, nós sabemos que neste momento os perigos entram-nos porta dentro e não é preciso os miúdos irem para a rua para se depararem com eles. E, portanto, é preciso todo um trabalho de consciencialização da comunidade em geral, dos miúdos, dos pais, também dos professores, que têm aqui uma interface diária com as crianças e que também é importante, apesar da resistência que os miúdos têm a ligar a câmara, mas é muito importante que a liguem exatamente para que o professor possa ver a cara ou não verbal e perceber alguns sinais de alerta, mudanças que a criança possa exibir. E eu aproveito para sugerir um documento, que é um documento da Unicef, que está traduzido e que está disponível no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que se chama Parentalidade na Era Digital. Portanto, é um documento extremamente importante que dá uma série de sugestões e de sinais de alerta e de dicas aos pais em função da idade dos filhos, ou seja, quais é que podem ser os sinais de alerta e depois que estratégias é que os pais devem adotar, como é que deve ser feita a supervisão, como é que devem abordar os temas com os filhos, porque uma perspectiva de controlo e de invasão sei lá, dos telemóveis dos filhos acaba por ser às vezes contraproducente, não é? Porque os miúdos acabam por criar às vezes contas paralelas, que são cada vez mais resistentes em dar os seus códigos e têm direito à sua privacidade, não é? E portanto a estratégia dos pais tem que ser outra, tem que apostar na comunicação, na supervisão naturalmente, mas na comunicação aberta sobre estes temas e portanto eu sugeria desde já este documento Parentalidade na Era Digital. Depois temos aqui outra série de fatores de riscos, não sei se posso continuar a falar, doutora Manuela. Algo que nós podemos desde já dizer é que vamos colocar no link vamos linkar esse documento para que quem esteja nesta altura a ver o programa possa aceder a ele. Esta semana, Emanuela, na revista Mais Guimarães, que saiu esta semana, a doutora Adelina Pinto, que é a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Guimarães, referia, por exemplo, que algumas crianças estavam a ser identificadas e percebia-se que estariam melhor num contexto mais social do que propriamente num contexto familiar. Este é, de facto, um grande perigo, este isolamento das crianças dentro de casas. A doutora Ruth falava nesta questão do contacto do professor, que era importante que conseguisse perceber se havia ali algum perigo que, eventualmente, aquela criança estivesse a correr. Há perigos dentro das casas das crianças, perigos que agora são aumentados pelo facto de elas não terem contacto com o exterior, ou pouco contacto. Claro. E tenho a certeza que a doutora Ruth aqui nos vai ajudar muito mais, até pela experiência que tem nesta área, seja clínico ou até mesmo forense. Mas aquilo que nós sabemos, e na altura até fizemos um programa sobre isso, a questão, por exemplo, da violência doméstica, que ainda estávamos a perceber o que é que ia acontecer, portanto, nós suspeitávamos que a violência doméstica iria aumentar, e é essa a grande questão, e a doutora Adelina também nos dizia isso. Nós muitas vezes pensamos naquilo que é o tradicional, portanto, os miúdos vêm para casa, está um pai e está uma mãe, e há alguma supervisão ou algum cuidado, e nós sabemos, por exemplo, há miúdos que não têm uma refeição direita, digamos assim, um almoço que teriam só na escola, por exemplo. Nós sabemos que muitas vezes temos famílias disfuncionais e temos os agressores que estão em casa e pode ser um dos progenitores com quem eles ficam confinados, sejam eles do ponto de vista psicológico, emocional, da violência física, sexual, enfim. E, portanto, isso de facto são os perigos que aumenta quando até o verdadeiro perigo está dentro de casa. E isso é das questões que eu sei que o nosso município também está muito atento, e mesmo os miúdos com alguns problemas, foi dado o exemplo dos autistas, não é? A regressão que houve destes miúdos neste confinamento pela falta das estimulações, das terapias
terapias que fazem muitas vezes nas escolas e que é muito complicado aos pais, evidentemente, fazer isso em casa, e daí que há muitos estes perigos, há muitas condições que temos que estar muito atentos, mas tenho a certeza, doutora Ruth, não é? Que nos pode ajudar aqui um bocadinho mais até da sua experiência, que eu sei que é muito rica nesta área também. Pois, a violência acima de tudo acontece no seio da família, portanto de facto a família é um dos contextos menos protetores, contrariamente ao senso comum, não é? Que aquela ideia idealizada e cor-de-rosa da família que nós temos que desmontar. A maior parte dos maus tratos, sejam eles de que natureza for, ocorrem dentro do seio da família ou de pessoas muito próximas desse seio. Portanto as nossas crianças ficaram necessariamente mais desprotegidas, ficaram invisíveis. As crianças ficaram invisíveis porque a visibilidade de uma criança é cá fora, no jardim de infância, na escola, e é exatamente pelos sinais que vai dando, uns mais explícitos, outros menos explícitos, e daí a importância, lá está, dos olhares atentos, não só dos professores, mas toda a comunidade escolar. Também é muito importante salientar o papel, por exemplo, dos auxiliares, das pessoas que estão, no fundo, aqui a prestar um outro tipo de serviço nas escolas e nas creches e nos jardins de infância, e que muitas vezes têm até uma relação privilegiada com os miúdos, portanto acabam por ter aqui são figuras de referência, são figuras de confiança, e nós sabemos que muitas vezes as crianças dão sinais e pedem ajuda e revelam as situações de maltrato ou violência, são exatamente as pessoas em quem confiam, e portanto confinadas em casa naturalmente nós esperávamos isso, com muita apreensão, e infelizmente isso comprovou-se, não é? Efetivamente tivemos um crescendo não só de violência doméstica, portanto na relação de conjugalidade em que as crianças estavam expostas a essa mesma violência, como também violência sobre a criança nas várias áreas que a doutora Manuela referiu e muito bem. E portanto tivemos aqui e temos de alguma forma nos últimos meses temos estado a perceber aquilo que nós dizemos que é um bocadinho o rescaldo do primeiro confinamento, portanto começam a aparecer agora de facto muito estas situações que estiveram aqui mais encobertas durante muito tempo, e portanto temos agora um segundo confinamento, naturalmente que temos que aprender algo com o primeiro, não é? E nós temos que aprender a aprender com as experiências mais adversas e com as dificuldades que passamos, e portanto se há uma aprendizagem importante é que efetivamente determinadas crianças não devem ficar no ensino em casa e precisam de ficar visíveis, e por isso esta necessidade, e muito bem, de se sinalizarem, de se identificarem estas crianças que por razões várias, seja porque não têm internet em casa ou não têm eletricidade, ou porque estão sinalizadas, têm um processo de promoção e proteção, são acompanhadas por uma CPCJ, por um CAFAP, etc. E portanto são crianças que precisam de um outro olhar, e que nós ficamos de facto muito apreensivos quando imaginamos como é que agora ninguém vai olhar para esta criança como deve ser, devidamente durante algum tempo, porque de facto temos o ecrã, mas o ecrã também filtra muito coisas menos boas. Diga. Ia perguntar-lhe se as respostas que nesta altura estão no terreno, se acredita que sejam suficientes para aquelas que são as necessidades. Acho que não, acho que estamos todos de acordo que as respostas ainda são insuficientes. Nós tivemos e estamos a ter claramente, diariamente, isso é perceptível, um aumento substancial, muito significativo de quadros ansiosos e de quadros depressivos, de crianças que, e ainda tive uma há bocadinho, que de facto no primeiro confinamento tiveram muitas dificuldades de ajustamento, que de alguma forma conseguiram estabilizar e que agora tiveram um segundo confinamento e, portanto, como dizia há bocadinho um menino, voltou tudo de trás, portanto, todos os progressos que eu consegui fazer, pronto, voltei à estaca zero, como ele dizia, não consegue dormir, não consegue comer, tem ataques de pânico, tem pesadelos, como ele diz, tem apertos no coração, dificuldades em respirar, etc. Portanto, temos quadros muito diversos e de facto não há ainda uma estrutura devidamente montada que chegue para todas estas necessidades. Temos a linha SOS 24, que naturalmente é uma linha de aconselhamento e de encaminhamento, mas depois temos aqui um conjunto de outras linhas de facto disponíveis, mas depois precisamos de respostas mais consistentes e mais continuadas no tempo, e portanto são necessárias respostas ao nível do cuidado da saúde psicológica, nos cuidados de saúde primários, não é? nos centros de saúde, nas escolas, nos agrupamentos e portanto nas câmaras tem que haver um outro olhar para a saúde psicológica, porque efetivamente muitas crianças já tinham quadros prévios e, portanto, no fundo o confinamento e todos os fatores de stress associados vieram agudizar aquilo que já existia, mas havia crianças que tinham de facto um funcionamento prévio ajustado e que ainda assim não conseguiram encontrar ferramentas para lidar com isto. Claro que isto também depende muito das ferramentas dos próprios pais, não é? Nós sabemos que uma das principais variáveis
que permite ou que facilita o ajustamento das crianças é o ajustamento parental. Não só, mas acima de tudo o ajustamento parental. E por isso, quando pensamos na saúde psicológica das nossas crianças e jovens, isso não é indissociável de todo da saúde psicológica dos pais. Portanto, nós temos que pensar também que quanto mais estes pais puderem ser ajudados aos vários níveis, melhor também eles poderão ajudar os filhos, mais disponíveis estarão do ponto de vista emocional. Uma situação de violência doméstica, por exemplo, naturalmente retira disponibilidade emocional para dar atenção e cuidado ao filho. Pais deprimidos, pais ansiosos, naturalmente a separação e o divórcio, portanto o primeiro conflito foi a gota que fez entornar o copo estava cheio, essas relações já estavam doentes, não é? Já tínhamos aqui relações com muitas dificuldades e o confinamento de alguma forma veio expor essas fragilidades a casais que estavam habituados a ver-se muito pouco, não é? E que de repente tiveram que ficar juntos 24/24 horas. Ora, uma situação de stress ou de uma situação de divórcio ou de separação é uma das principais fatores, é uma das principais circunstâncias que induzem stress numa família e, portanto, também temos as crianças a passar por isto. E depois temos as mortes dos avós, dos tios, dos progenitores, de pessoas conhecidas. E, ora, a morte é também uma das principais circunstâncias indutoras de stress e, portanto, as nossas crianças e jovens têm aqui um efeito cumulativo, não é? De facto, têm vindo a acumular um conjunto de fatores de stress a vários níveis. E, portanto, temos que pensar neles, nas crianças e nos jovens e nas respostas para estas crianças, mas ao mesmo tempo temos que pensar nas respostas para os adultos, pais, nas respostas ao nível da gestão do luto, ao nível da gestão das perdas económicas, perdas de emprego, imenso stress associado a tudo isto, casais em conflito, em divórcio e em separação. E, portanto, nós temos que olhar para a família como um sistema, não é? Integrado, e temos que pensar nas respostas de uma forma um bocadinho mais no todo, não é? Na perspectiva mais ecológica e não apenas só centrados aqui nas crianças e nos jovens. Este tempo é também muito exigente para os pais, para os educadores. Por exemplo, de uma forma mais ou menos humorística, durante esta semana lia alguém que escreveu que ou abriam os infantários ou deviam disponibilizar os psiquiatras nos centros de saúde. Portanto, uma forma bem humorada de se referir a este momento de tensão que os adultos vivem. E, Manuel, há aqui alguns conselhos que possamos deixar aos adultos para lidarem com esta realidade de estarem com as crianças e com os cônjuges todo o tempo, 24 horas por dia, confinados. Eu aqui relembraria dos primeiros programas que fizemos, que abordámos precisamente estas questões. É importante que os pais que estejam em casa, e dependendo se estão em teletrabalho ou se estão em casa com os miúdos, é importante as rotinas, não é? Que as pessoas mantenham as rotinas e que, sobretudo, se estiverem a acumular as funções de teletrabalho, que tenham horas para começar o trabalho, que tenham pausas, que façam os almoços, que façam os jantares. Quer dizer, esta gestão que é preciso fazer, que muitas vezes nós em casa facilitamos. Eu lembro-me que alguém me dizia que em teletrabalho é quase como se fosse o fim de semana, não é? Nós vamos, e estando em casa, o vestir, nem sempre as pessoas, por exemplo, vestiam, mantinham-se ou de pijama ou de roupa só mais a parte de cima, se eventualmente usassem a videochamada, saltavam um pequeno almoço, iam fazendo snacks e depois chegava a hora do almoço, não apetecia fazer o almoço. Estas coisas são fundamentais nós mantermos os ritmos, até porque isto tem uma grande tradução também física, biológica, aquilo que é o nosso metabolismo. Uma das coisas que falámos muito, fizemos um programa sobre isso, também foi o sono, a higiene do sono. Portanto, também é importante que estas rotinas também vão a esse nível também. O deitar à mesma hora, o levantar à mesma hora, tentarem à noite não usarem telemóveis, tablets, computadores, a questão da luz azul, como falámos, inibe algumas substâncias, que é a questão da melatonina e assim, que nos tira, portanto, a produção, inibe e temos dificuldade em adormecer, portanto, quimicamente desregula e que é importante que as pessoas mantenham e façam um esforço, que eu sei que é um bocadinho complicado, mas tentar fazer um esforço a todos os níveis da rotina. Nos casais, também assim um bocadinho por alto, e antes da doutora Ruth entrar e que nos pode ajudar um bocadinho mais, é importante que os casais
casais também tenham tempo, seja para eles os dois enquanto casal, e falarem também sobre isso, e também terem tempo para eles enquanto pessoa, e tratarem do seu autocuidado. Portanto, já falámos de até várias estratégias que as pessoas podem usar, porque não há uma receita, aqui não se pode dizer façam todos exercício físico de uma forma, o exercício físico todos devemos fazer, é uma condição universal e bem estudada, cientificamente comprovada. Mas há para uma muita quebra gente, brutal na prática do exercício físico. pronto, que nós aconselhamos que façam em casa, que não é preciso grandes dispositivos, não é preciso grande espaço, mas que se façam em casa. Mas é aquela questão da disciplina e das rotinas, e aqui apelamos precisamente a isso, para as pessoas em meia hora conseguirem fazer um bocadinho de exercício, que hoje, felizmente, a tecnologia isso traz-nos de bom, que podem perfeitamente, uma pequena pesquisa de uma aula, de uma coisa qualquer, que podem eventualmente fazer, e portanto, é importante nos nossos vários papéis, eu enquanto mãe, eu enquanto esposa, mulher de alguém, e eu enquanto pessoa, portanto, nós também definirmos isso e termos um bocadinho de tempo, que eu sei que é difícil e às vezes as coisas misturam-se todas, termos esse bocadinho de tempo para nós também. Doutora Ruth, há algo que queira acrescentar àquilo que a Emanuela já nos deixou De como certeza. conselhos para os adultos nesta fase? Sim, há várias coisas. Eu gosto muito de tentar pensar sempre de uma forma muito prática e muito pragmática, não é? Portanto, quando o confinamento começou, primeiro, fomos muito alertados e bem para estas questões, os chamados 3 pilares do bem-estar psicológico: o sono, a alimentação e o exercício físico, não é? Eu gosto de pôr as pessoas a pensar, imaginem um tripé, não é? Com 3 pernas, ora se uma cai, se uma falha, cai, não é? Portanto, tem que estar as 3 de facto equilibradas para o tripé se manter de pé. E, portanto, estas 3 pernas, estes 3 pilares são especialmente importantes e, de facto, vão condicionar o nosso humor, vão condicionar a nossa capacidade de concentração, memória, se estamos mais irritáveis ou se estamos mais tranquilos, mais relaxados ou mais ansiosos, etc. Portanto, estes são 3 pilares de partida que nós temos que, de facto, fazer um esforço e temos que nos autodisciplinar, porque é como a doutora Emanuela dizia bem, muitas pessoas acabaram por deixar ficar um bocadinho sei lá como é que é dizer, mas acabaram por adotar um estilo mais descontraído, não é? E portanto não faço hoje, faço amanhã, não visto agora, visto-me logo, não tenho fome porque já comi, e portanto isto vai ser, uma coisa é isto acontecer um fim de semana, outra coisa é isto acontecer durante um mês ou dois, não é? Portanto, de facto as rotinas de uma forma não rígida, não é? Porque também tivemos o extremo oposto, foram pais a fazer calendários completamente irrealistas, e às 9 fazemos isto, e às 9h30 fazemos aquilo, e às 10h15 fazemos aquilo, e às 10h37 fazemos não sei o quê, e portanto este é irrealista também, depois as pessoas não conseguem, não é? Porque é uma expectativa um bocadinho irrealista, portanto cor-de-rosa demais, quando não consegue fica frustrado, não consegui, e portanto vem reforçar a ideia de que não consegue e entramos aqui às vezes num ciclo vicioso, portanto encontrar, como tudo na vida, um ponto de equilíbrio, não é? Portanto algumas rotinas, para as crianças elas são especialmente importantes porque transmitem aqui a previsibilidade, eu sei o que é que vai acontecer, não é? Portanto, e a previsibilidade dá-nos sensação de controlo, e ter sensação de controlo ou percepção de controlo baixa a ansiedade, ok? Portanto, tudo isto é importante do ponto de vista físico e psicológico. Depois, há outras questões de facto efetivamente importantes, pensando nos quadros ansiosos, depressivos, nos miúdos que não queriam comer, ou então comeram desalmadamente, nos miúdos que não queriam tomar banho porque já não saí de casa, para que é que tenho que estar a tomar banho? Nos miúdos que não largavam as tecnologias, mas as outras, não é? Os Fortnites, os TikToks e os afins, que são também uma porta de entrada para uma série de riscos, mas independentemente disso tem que haver limites, não é? Para essas atividades. As dificuldades em adormecer, os pesadelos, etc. Portanto, os xixis na cama que voltaram em muitas crianças, birras, as dificuldades de concentração, a desatenção, portanto, houve aqui uma série de situações que surgiram e, portanto, há um ano atrás publiquei também gratuitamente e, portanto, era bom também que depois pudessem colocar o link de acesso grátis, o chamado Manual de Primeiros Socorros para Pais e Filhos, portanto, que fiz há um ano, que saiu em abril do ano passado e que agora em breve, talvez dentro de uma semana ou duas, não consigo ainda dar a data concreta, mas muito, muito em breve vai sair a segunda edição. A segunda edição traz mais exercícios muito focados no autocuidado dos pais e no autocuidado das crianças. E depois um terceiro conjunto de exercícios práticos de promoção da parentalidade positiva. Portanto, como é que pais e filhos podem aprender a comunicar melhor, a gerir melhor os conflitos, treino de escuta ativa, questões de hábitos, questões de rotinas, etc. Portanto, temos um primeiro manual que já está disponível
e que teve uma ótima aceitação, uma ótima receptividade, porque no fundo de uma forma lúdica há aqui uma questão muito importante que também é importante salientar. Eu hoje por acaso esqueci-me, era para trazer o meu nariz de palhaço, porque o humor é muito importante, não é? E eu às vezes, de facto, eu ando sempre costumo andar sempre com o nariz de palhaço na mochila ou na mala, e às vezes quando as pessoas menos esperam eu ponho o meu nariz de palhaço, não é? E portanto gera-se logo ali uma risota e uma descontração, e o rir nós sabemos que liberta as chamadas hormonas do bem-estar e da felicidade. E portanto o Manual de Primeiros Socorros está no fundo assente na questão do humor, da boa disposição, e desafiamos os pais a construírem com os filhos uma caixa de primeiros socorros, mas são primeiros socorros emocionais, portanto não é para o joelho esfolado ou para a dor de cabeça, são os primeiros socorros para todas estas dificuldades que nós já falamos, com objetos caseiros, objetos que toda a gente tem em casa. Essa foi a minha preocupação, eu vou pedir aos pais para construir uma caixa, mas eles estão confinados em casa, não podem ir à loja comprar coisas, então tem que ser objetos que há em casa, o papel higiênico, por exemplo, não é? Que toda a gente levou para casa em quantidades exorbitantes, e portanto eu pensei, o primeiro objeto que a caixa tem que ter é o papel higiênico, mas vamos tentar dar-lhe outro uso, vamos ver como é que podemos reinventar o papel. E portanto, de uma forma lúdica, tentarmos ajudar os pais a encontrar estratégias para ajudar os filhos também a gerir este stress, porque pedimos aos pais tolerância e flexibilidade, mas teoricamente isso faz todo sentido, mas na prática nós temos pais em burnout, nós temos pais com uma irritabilidade já de facto muito grande, nós temos pais que vão para o carro, saem de casa e vão para o carro e ficam fechados no carro só para terem os seus minutos de sossego. Outros vão para a casa de banho, só que os miúdos também invadem a casa de banho e portanto já estão a ir para o carro, e portanto na perspectiva de eu só preciso de 5 minutos de silêncio, eu só preciso de estar um bocadinho a fazer nada, zero, não é? Nem é preciso ouvir música, é só estar ali. Portanto os pais estão muitas vezes neste estado. Ora, naturalmente que um pai ou uma mãe assim, um cuidador, não tem paciência para uma birra, não tem paciência para um miúdo que se levanta 20 vezes durante a aula Zoom ou Teams, não tem paciência para o miúdo que diz já vou 500 vezes ao dia, que nos chama outras 500.000, mãe, pai, e portanto nós já nos ouvimos, e portanto nós temos que também ajudar estes pais nesta perspectiva de autocuidado. E por isso, mais esta segunda versão, mas também a primeira deste manual, fala sobre o próprio relaxamento dos pais, sobre ativar a rede de suporte, a quem é que eu posso pedir ajuda? Pedir ajuda é um ato de coragem, e como é que eu posso ativar a minha rede de suporte social, a minha rede de apoio? Ajudar os pais a pensar de uma forma mais positiva. Trabalhamos também as questões do pensamento, porque muitas vezes também as nossas emoções mais negativas e os nossos comportamentos mais desajustados também são fruto de pensamentos mais negativos. Não é? Tudo me corre mal, não vou conseguir dar conta do recado, vou morrer. Ainda ontem uma senhora me dizia, eu não sei se acaba este segundo confinamento viva, mas não tem nada a ver com o Covid, tem a ver com a saúde mental dela, que ela dizia, eu não sei se aguento, não é? Portanto, vou arrebentar por algum lado. E portanto, nós temos que ajudar estes pais primeiro a estarem bem, para depois poderem estar disponíveis e terem tal flexibilidade e tolerância, porque efetivamente às vezes também temos que fazer um bocadinho, como é que se diz, ouvidos de mercador, não é? Ou seja, o miúdo grita, ok, vou fazer de conta que nem ouvi, não é? Mas que se gritar muito, então tenho que perceber o que é que se passa. Mas para perceber o que é que se passa, tenho que ir conversar com ele, com um tom de voz adequado, porque se for aos gritos, ele já não corre bem. Depois tenho que tentar perceber o que é que o miúdo está a sentir. Para isso preciso estar disponível para escutar, não é? Mais do que ouvir, escutar. Depois, se há um conflito entre irmãos, os irmãos pegam-se uns com os outros. Eu também tenho 2 filhos e sei o que é que isso é. E portanto, às vezes a minha estratégia limite é, olha, um está no resto de chão, o outro está no primeiro andar, e agora até eu dizer, estão proibidos de ir para as escadas, que é para haver uma separação física dos irmãos. Há casas em que isto é possível e há miúdos que cumprem e há miúdos que não cumprem. E, portanto, os pais também têm que ser, às vezes, ajudados a encontrar esta estratégia para depois terem esta disponibilidade. Portanto, este primeiro manual, que já está disponível, e o segundo que vem a caminho, com mais exercícios e mais sugestões práticas, é uma forma de tentar ajudar os pais e os filhos a sobreviver, não é? A este confinamento, reforçando os laços. Diga. E eu ia colocar uma questão à Emanuela relacionada com isto, que tem a ver com o facto das pessoas manterem este espírito positivo, que é absolutamente necessário nesta altura e nesta circunstância. E como é que se consegue, Emanuela?
Com muita criatividade também, como dizia a doutora Ruth, em alguns exemplos que deu. Que eu acho que também não há alternativa. Ou de facto temos um pensamento minimamente positivo, ou realmente não ficaremos bem com o evoluir e com o passar do tempo dentro desta realidade em que vivemos. Os nossos pensamentos fazem muitas vezes a grande diferença. Eu às vezes digo na consulta às pessoas que, quando nós conseguimos identificar precisamente isso, o grande inimigo aqui é estes pensamentos que as pessoas, e as autoverbalizações, depois o que é que a pessoa diz para si própria também. E às vezes isto é preciso desmontar. Verdade é que isso é mais fácil quando, do ponto de vista psicológico, nós temos alguma estabilidade emocional, que neste contexto de Covid, eu penso que a nossa estabilidade de todos é uma estabilidade tremida. Portanto, mas a diferença entre sair, aliás falámos na semana passada daquilo que é um sofrimento psicológico e daquilo que é doença psicológica, faz aqui a diferença também a maneira de ser das pessoas, portanto as questões da personalidade e também as questões dos antecedentes, quer dizer, se há doença psicológica prévia ao confinamento, e isso eu vejo nos meus doentes, não é? Foi curioso, eu não sei se a doutora Ruth, eu trabalho preferencialmente, e para não dizer só, como será também só assim, com adultos. Portanto, a minha experiência, seja em questões públicas e privadas, nos contextos público-privados, portanto tem a ver mais com isso. Mas sabe, no confinamento, os meus doentes, e sobretudo as questões muito depressivas, e as minhas doentes muito depressivas, às vezes com uma estrutura muito distímica também associada, curiosamente, e eu sei que também alguns colegas tiveram essa experiência, estabilizaram. Eu estava à espera de quando viéssemos para casa, estávamos confinados e não podemos sair, ainda não sabíamos o que é que isto era, de que é que isto iria resultar. Tínhamos só as imagens, sobretudo aqui da Espanha e da Itália, que eram absolutamente assustadoras, e eu previa que estas pessoas assim iriam de facto piorar bastante, mas não. O que aconteceu, sobretudo nessa fase, foi as questões ansiosas dispararam de uma forma exuberante mesmo. Pronto, isto daquilo que do que foi a minha experiência clínica. E isso depois faz a diferença de como é o que o Eliseu acabou de dizer. A forma como nós agora temos que olhar para isto de uma forma positiva, saber que este confinamento tinha que ser, concordemos ou não, se veio na altura certa, se foi mais tarde, se é mais cedo, são muitas exceções, se não são, se eu posso sair, se não posso. Vamos pôr isso de parte, temos que fazer isso, todos nós fazemos parte da solução, portanto é muito importante estarmos todos muito alinhados, porque o que eu faço, o que o Eliseu faz, o que a doutora Ruth faz e o que toda a gente faz a diferença se os números continuam a aumentar, seja das infecções, seja da mortalidade. Portanto, continua a morrer muita gente em Portugal e no mundo. E, portanto, muitas vezes nós, e com alguma, lá está, quando não há este tipo de questões, conseguimos de facto perspectivar isso e dizer, ok, tem que ser, temos que encarar isto de uma forma mais positiva, temos que tentar viver o dia-a-dia, falámos muito nisso às vezes, a questão da intervenção em crise, de nos sentar muito no aqui e agora, não é? E não fazer esta confusão do que é que vem aí, como é que vai ser daqui a um mês ou 2 ou 3, e os meses estão em casa e os meses não estão em casa, e se eu estou a trabalhar, deixa-nos pior. Portanto, algumas estratégias que até já fomos falando sobre elas em alguns programas, que podem de facto aqui fazer a diferença. Agora, o que nós apelamos é exatamente aí, que é isso, que haja este esforço, desta positividade, e tentarmos cumprir, concordemos ou não, da forma como as coisas estão a ser feitas pelos nossos decisores políticos e pelas autoridades de saúde, é de facto fundamental tentarmos manter essa atitude, sim, faz parte. Se no primeiro confinamento geral tínhamos os adultos a contactarem, acredito eu, com maior regularidade com o exterior, com os seus familiares, com os seus amigos, pode haver nesta altura também já um cansaço deste contacto acontecer apenas pelos meios digitais, apenas por telefone, e as pessoas estarão agora a relacionar-se menos. É uma percepção empírica apenas esta que tenho. O que lhe parece, doutora Ruth? As pessoas estão de facto cansadas, não é? Falamos na chamada fadiga pandémica, não é? Que a Organização Mundial de Saúde estima que afeta neste momento cerca de 60% da população. E essa fadiga, este cansaço acumulado, porque são fatores de stress que se vão acumulando, e o stress tem este efeito cumulativo, vai enchendo, não é? E portanto leva a que muitas vezes as pessoas sintam, por exemplo, menor capacidade até de cumprimento das regras, não é? Aquele confinamento prévio que nós tivemos a este e que foi de alguma forma um confinamento,
entre aspas, porque muitas pessoas acabaram por não cumprir, e uma das explicações que se encontra é exatamente esta sensação já de desensibilização à situação. Portanto, eu já estou de alguma forma habituada, já não é uma situação nova, o nível de ansiedade que me causa já é diferente, eu já sei mais ou menos o que é que aí vem e, portanto, acaba por haver quase um processo de negação, de desensibilização, que levou a que muitas pessoas de facto não cumprissem de forma assim gritante, não é? Por outro lado, esta fadiga pode levar também a que as pessoas, por um lado, têm os que têm receio da interação com o outro e que tendem a isolar-se, não é? Temos aqui muitas pessoas que de facto podiam já ter, não agora, mas antes, um outro tipo de relação com a sua rede, com o seu meio, mas tiveram aqui um medo persistente e uma ansiedade que levou a respostas de fuga de evitamento. E, portanto, as pessoas acabaram por não usufruir também dessa vantagem que é a relação com os outros, presencial e mais de interação, de toque, de cheiro, não é? Nós precisamos do toque, do cheiro, mesmo o olhar, não é? Quer dizer, através de um ecrã é completamente diferente. E depois temos aquelas pessoas que efetivamente estão sedentas e estão ávidas deste retorno ao contacto e têm muita dificuldade de gerir isso. Portanto, eu não sei, não tenho tanto essa ideia que me estava aí a transmitir de que as pessoas estarão aqui com alguma dificuldade, foi isso que eu percebi, em retomar aqui a relação com o outro. Eu acho que temos, por um lado, pessoas que têm um medo quase fóbico e que, portanto, as inibe na relação com o outro, mesmo quando isso até era possível, e temos pessoas que estão tão ávidas e que acabam muitas vezes por transgredir as normas de segurança exatamente pela dificuldade que têm em controlar-se, não é? Porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais e nós temos necessidade do toque, quer dizer, nada substitui o toque, o cheiro, nós temos a voz, temos o som, temos as videochamadas, temos essa oportunidade toda, que é o lado positivo das tecnologias, não é? Que foi de facto aqui uma grande vantagem para aproximar até gerações, avós, netos, etc., mas falta-nos o resto. O que eu me referia era exatamente isso. Esses contactos regulares, que é uma percepção que tenho, que havia no primeiro confinamento um contacto muito mais regular, mesmo pela via digital, do que está a acontecer neste segundo confinamento. Eu acho Terá que a ver com esse cansaço. tem a ver com a tal desensibilização, com o tal cansaço. Ou seja, numa primeira fase nós bebíamos a comunicação social, e toda a gente parava quando chegava a hora de saber o estado da situação e de ver uma série de coisas e, portanto, houve muitos movimentos de bairro, de cidade, de entreajuda, de voluntariado. Agora também os há, mas nós já não vemos as mesmas dinâmicas de bairro, por exemplo, como vimos no primeiro confinamento. Portanto, neste momento as pessoas estão cansadas, estão mais desensibilizadas e isso pode levar a um retraimento, quer com o vizinho, quer com o prédio em frente, quer com a sua rede de apoio, não é? Portanto, esta questão da rede é o principal fator protetor que nós temos, é a nossa rede de apoio social e por isso nós temos que insistir nesta questão, quem é a nossa rede, como é que eu a posso ativar, seja alguém para desabafar, seja alguém para pedir um conselho, seja alguém para me ajudar a pensar num problema e duas cabeças pensam sempre melhor do que uma, seja só para dizer tolices, não é? Eu às vezes ligo a algumas colegas que tenho mais próximas e digo, vamos fazer um Zoom, só para rir e dizer parvoices, naquela perspectiva, e passamos o dia inteiro quase em contagem decrescente a ver quando é que chega a hora do nosso Zoom, às vezes é lá para as 11, meia-noite, que é quando os miúdos estão a dormir, e eu sei que naquele momento é de descompressão, e vamos rir, e vamos falar, e se for preciso vamos chorar, e vamos estar ali, mas é a nossa rede, e nós precisamos disto, e de facto no primeiro confinamento as pessoas estavam mais... talvez tenham tido mais noção e consciência desta necessidade e isto agora está a ficar um bocadinho para segundo plano e era importante que não ficasse. Pois, Isso. porque E isto deixe-me só pode, de facto, acrescentar. interferir nas relações sociais. Sim. E eu concordo em absoluto, tenho precisamente a mesma ideia. E em relação ao que falou a doutora Ruth, daquilo que é mesmo a experiência clínica, aquilo que eu vejo mais da evitação em estar com os outros, estão relacionados com algumas doenças. Portanto, pode ter até alguns traços já da personalidade da própria pessoa, mas este confinamento, e iremos fazer um programa sobre isso também, trouxe muitas perturbações obsessivo-compulsivas ao de cima. Quer dizer, a pessoa diz assim, tem-nos aparecido imensos primeiros casos, em que a pessoa diz que eu já tinha, e agora quando bem, eu quando era novo, já tinha esta coisa da lavagem das mãos, ou da contagem, de fazer 3 vezes a mesma coisa, ou para mim tinha que contar até não sei quanto para poder iniciar uma coisa qualquer, ou o tapete tinha que estar alinhado com a porta e agora com a pandemia
isto explodiu e de uma forma incapacitante que as pessoas nem conseguiam sair de casa, mas não conseguiam sair de casa pela doença. Portanto, era o domínio da doença sobre a pessoa, digamos. Pronto, esta foi uma, as questões ansiosas e com alguns traços de hipocondria também, e foi muito evidente isso, as pessoas têm muito medo de adoecer e de apanhar Covid. Pronto. E só a ideia de eu poder de facto ficar contagiada faz com que não faça rigorosamente nada, às vezes extremos, nem deixo que ninguém, sei lá, vir entregar a casa a compras ou qualquer coisa assim, completamente fora de questão, alguém que venha e que possa sequer haver algum tipo de contacto, isso tudo. E depois as redes sociais, eu concordo com isso, era precisamente isso. No início as pessoas até, mesmo quando nós aconselhávamos e depois começámos a falar muito sobre isso e para ter atenção para não estarmos sempre a ouvir a comunicação social e todos os dias e quantos mortos e com aquela atualização que iria ao pormenor 50 vezes ao dia, portanto as pessoas iam fazendo isso, não é? Nós tínhamos até os netos e os filhos a ensinar aos avós como é que se mexia num tablet ou num telefone, por exemplo, como é que se fazia uma videochamada. E agora este cansaço, há um distanciamento mais emocional por uma anestesia, não é? Que tem a ver diretamente com o ponto da situação, e isso concordo em absoluto e vemos isso em consulta quase todos os dias. Pois eu acredito que de facto as pessoas estejam mais confinadas que nunca. Até porque, e falo convosco sobre isto, estando a realizar um estudo sobre o impacto da pandemia no consumo de conteúdos televisivos no universo do Conselho de Guimarães. Portanto, as respostas tendem para as pessoas considerarem que consomem em excesso televisão e consomem nesta altura sobretudo séries. O que podemos aqui adivinhar que faz com que as pessoas estejam literalmente em frente ao televisor agora a maior parte dos seus dias, quando não estão, por exemplo, com os filhos. Já agora peço o vosso comentário relativamente a isto e coloco já uma outra questão que tem a ver com as crianças que agora estão confinadas e é o assunto base, diria, deste nosso programa, o impacto da pandemia nas crianças e deste confinamento. Como é que depois as incentivamos e conseguimos motivá-las para regressarem à escola quando algumas delas se sentem muito melhor em casa junto dos pais? Ana Ruth, pode começar. Sim, portanto a primeira questão dizia respeito, agora já me perdi. Há o consumo excessivo de conteúdo Sim, televisivo. sim, agora toda a gente vê séries. Não é? Toda a gente vê séries e Netflix e outras plataformas portanto acaba por acontecer o quê? Ou se está em frente a um ecrã porque estamos a trabalhar, ou estamos com os miúdos porque eles estão em aula, ou estamos a fazer as tarefas do dia a dia que têm mesmo que ser feitas e depois aquele tempo que será de lazer, não é? Na prática acaba por ser novamente em frente a um ecrã. Portanto, temos que tentar dosear, é ótimo ver séries, é ótimo ver filmes em família, em casal, individualmente, mas tentar dosear isso também com uma caminhada, com um jogo, com um banho de espuma. Hoje um pai dizia-me que simulou um spa na sala, tem 2 filhos pequenos, então pôs velas, baixou as luzes, arranjou lá uns óleos e estão todos a fazer, como se fosse um spa de massagem, e para aquilo para os miúdos foi assim uma coisa, como se tivesse ido à Disney, e portanto esta criatividade também que se pede aos pais, claro, dá menos trabalho pôr os miúdos a ver uma série, e às vezes também são eles que não querem sair de lá, e aí é a questão do não, a questão dos limites, a questão das regras, não é? Portanto, para isso também precisamos de pais estáveis do ponto de vista emocional, porque se eu não estiver estável do ponto de vista emocional, eu não quero que o meu filho me chateie, então deixa-o estar, que ele está sossegado e não me chateia, está com os fones e não chateia ninguém, e portanto isto pontualmente, quando de facto os pais precisam de mais foco numa determinada tarefa, equilibrado e doseado com o resto, não há problema nenhum. A partir de certo ponto começa a ser de facto patológico, não é? Portanto, como tudo na vida dizíamos há pouco, é o equilíbrio e a tentar encontrar aqui outras alternativas e portanto também a criatividade, pois naturalmente em função das idades dos filhos e da faixa etária onde eles estão. A segunda pergunta também já não me recordo qual era, a minha memória também começa a ficar afetada. Como motivamos as crianças para o regresso à comunidade sim, escolar? Eu acho que a maioria, pelo menos de todas as crianças que eu acompanho, no universo que eu tenho, a maior parte delas me dizem que têm muitas saudades da escola e foi ótimo voltar à escola agora no início deste ano letivo, muito pela interação, portanto naturalmente pela interação com os outros,
pelo face a face com os amigos, não tanto pelas aulas presenciais em si, mas pela parte social, não é? Que especialmente os mais pequenos por um lado, mas também os adolescentes. Os adolescentes vivem agarrados ao telemóvel e funcionam muito a esse nível, mas de facto depois quando aquilo começou a assumir muito tempo e ser muito duradouro, começaram a sentir muita falta do presencial. Vou-vos dar um exemplo, tenho uma filha de 14 anos, que a dada altura, e ela estava naturalmente em permanente interação com as amigas e com os amigos, e a dada altura, em pleno confinamento, daquela altura mesmo rígida, veio até a mim a dizer, por amor de Deus, leva-me de carro, a fazer tipo um tour, ou seja, passar na rua do amigo A, o amigo A ia à janela e nós cá do carro dizíamos olá, adeus, depois andámos mais uns metros e íamos à rua do amigo B e fizemos assim um mini circuito porque eles tinham necessidade de se ver. Eles tinham, e ela vinha de lágrimas nos olhos e os outros choravam à janela de felicidade porque se viram sem ser através de um ecrã. Portanto, os nossos jovens, e nós dizemos isso muito, tão dependentes e as tecnologias tomam conta deles, mas eles continuam, felizmente, a ter necessidade desta parte social. Depois há os outros miúdos, também muitas vezes adolescentes, que estão de facto muito confortáveis no seu quarto, têm aulas na cama, não saem sequer, comem lá, vão lá à escola, de pijama, pijama, têm aulas deitados, muitas vezes, não ligam a câmara, e miúdos que tenham mais dificuldade de relação social, mais introvertidos, às vezes até vítimas de algumas situações de bullying na escola e, portanto, encontraram aqui no confinamento o refúgio perfeito. E, portanto, estes miúdos também têm que ser ajudados a tentar perceber o que é que os inibe, qual é que é o travão que os está a impedir de avançar no sentido de voltarem à escola. Portanto, eu acho que temos aqui, também naturalmente, muitas realidades diferentes, mas estes que não querem voltar à escola preocupam muito mais do que aqueles que estão sedentos de voltar à escola, não é? Portanto, estes que querem ficar em casa, por um lado é bom, pensamos, ok, sentem-se bem em casa, provavelmente não estão a ser maltratados, mas o que é que se passa ao nível da sua saúde psicológica para quererem ficar isolados, não é? No seu mundo, quase aqui numa bolha, e é importante sair desta bolha. E o que é que aconselha já agora, se calhar também é importante, o que é que os pais, numa forma inicial, e sobretudo para quem nos está a ouvir pode aproveitar um bocadinho isso, como é que os pais podem abordar e começar já a ter uma ideia antes, se calhar, de o levar a um psicólogo? Relativamente a estes crianças e jovens que têm mais dificuldade em sair, eu acho que a primeira questão é tentar encontrar um espaço de escuta, não é? Em que se tenta perceber o que é que se passa. Porque é que é tão confortável estar ali, no fundo no seu refúgio, naquela bolha, ou seja, eu estou muito bem na minha bolha quando alguma coisa lá fora é assustadora ou é ameaçadora, não é? Do que é que eu estou a fugir ou do que é que eu me estou a proteger. E, portanto, os pais têm que tentar perceber o que é, para depois poderem tentar perceber se efetivamente há uma necessidade de encaminhamento para o psicólogo ou se podem dentro da família encontrar estratégias para gerir isso, porque nem todas as situações naturalmente estão no limite da patologia e requerem uma ajuda especializada. E portanto voltamos sempre ao início, que é pais atentos aos sinais, pais atentos e disponíveis para conversar, para escutar, mais do que para ouvir, para escutar. E às vezes parece simples, mas não é, mas é ir ao quarto do miúdo, é sentar-nos na sua cama, é tentar perceber o que é que se passa, porque é que não abre a janela, por exemplo, é um sinal também de alerta, estar ali na penumbra, no escuro, porque é que não se levanta, porque é que come ali, o que é que come? As perturbações alimentares também ficam muito escondidas nesta fase do confinamento, não é? E portanto precisam aqui, não invadindo o espaço, porque estamos a falar de adolescentes, são aqueles adolescentes para quem quando se entra no quarto, não é? Alguém entra no quarto do adolescente, o mundo acaba, e portanto com cuidado para respeitar essa privacidade, mas dando sempre a ideia de que eu estou aqui, estou atento, e se precisares de ajuda, fala comigo, não é? Portanto, e é esta disponibilidade emocional que nós temos que tentar ajudar os pais. Só para terminar, pelo menos para já, porque não sei quanto tempo mais é que temos, mas só para deixar claro também, deixar também só a informação, que muito em breve, à semelhança do Manual de Primeiros Socorros que fizemos para pais e filhos, vamos publicar também gratuitamente um manual, não sei como é que se vai chamar ainda, mas só para os casais, para trabalhar a conjugalidade, porque se a conjugalidade também estiver fragilizada, tudo o resto acaba por não estar. Funcionar. Portanto, estamos já aqui perto do final desta edição do Consultório Aberto e agora eu colocava-nos noutro patamar, mais tranquilo, a olhar de forma mais positiva para tudo isto. Que vantagens para o relacionamento entre as crianças e os seus
os seus pais, para o relacionamento entre até amigos, as crianças com os seus amigos, que vantagens é que podem advir deste confinamento? De que forma é que podemos olhar para isto como uma oportunidade de melhorarmos relações? Se calhar falaria só um bocadinho mais da parte dos adultos e deixaria as crianças para a doutora Ruth e o que ela achasse que eventualmente pudesse acrescentar ao que eu vou dizer. Nós verificamos, e também já falámos sobre isso, num dos programas falámos dos casais, que se para alguns o facto de estarem 24 horas juntos no primeiro confinamento trouxe ao de cima algumas fragilidades que o casal já tinha, mas que o facto de trabalharem, estarem fora, não era tão visível, o confinamento veio de facto trazer isso a olho nu, estas fragilidades, e deu origem mais a alguns conflitos, isto até porque surgiram muitas notícias que ia aumentar o número de divórcios, recorda sobre isso, e muita coisa sobre isso, e que alguns países de facto aumentou significativamente, mais ou menos o que é que iria acontecer connosco. Por um Também lado, se na altura do aumento de nascimentos, que aconteceria mais ou menos para esta altura. E pronto, e eu ia lhe dizer precisamente isso, quer dizer, e depois tivemos outros casais que de facto veio reforçar, e eu tive muito este retorno de casais que até na altura do confinamento tinham algumas questões por resolver entre eles, nada de muito extraordinário, nem podemos falar de conflito conjugal, umas questões que interferiam ali e que não estavam resolvidas, o facto de irem para casa melhorou significativamente este relacionamento, e as pessoas diziam-nos mesmo, curiosamente estamos melhor que nunca. Porquê? Porque deu a oportunidade das pessoas estarem juntas e de criar aqui espaço onde a comunicação, a partilha prevaleceu. E a história, por exemplo, das séries, houve casais, e isso eu também muitas vezes sugiro que façam isso, em que, por exemplo, nós, os dois enquanto casal, vamos ver a série X. Portanto, nem eu vejo sozinha, nem ele ou ela vê sozinha, é qualquer coisa, quando estivermos para aí virados, então é nosso. Por exemplo, uma coisa extremamente simples e que fez a diferença entre muitos casais. O facto, por exemplo, ao pequeno almoço, estarem e poderem falar um bocadinho sobre as trivialidades da vida, quer dizer, sobre o tempo, sobre o que estava a acontecer, e este tipo de coisas juntou, aproximou muitos casais, portanto houve esta oportunidade, com os filhos também, portanto de ver isto uma questão de proximidade, e nós queixámos-nos tanto que a vida é de facto uma correria extrema, trabalhamos imenso, andamos sempre a correr, temos sempre o stress e o nosso cortisol muitas vezes cá nos píncaros, e o facto de o confinamento nós tivemos que parar e vir para casa também nos permitiu gozar a presença dos nossos filhos, com o bom e o mau que isso tem, quer dizer, com aquela história que a doutora Ruth há um bocado falou de nos chamarem 50 mil vezes, não é? De nós fazermos agora uma pergunta e se calhar só logo é que responde ou logo é que vem de facto abordar o tema que nós já tínhamos falado há um bocadinho, e esta tolerância, a tolerância também à frustração, nossa, não é? Nós temos que digerir e também é importante. E eu acho que lá está, houve estas duas realidades, mas a parte positiva, concretamente ao que me perguntou, esta oportunidade, sobretudo entre casais ou pessoas que puderam estar juntas, em muitos deles foi muito positiva. Doutora Ruth, é uma oportunidade esta Sim, crise? eu acho que terminava exatamente com esta ideia de que, de facto, as crises e as situações de stress que nós vivenciamos podem ser, de facto, um aumento de risco de patologia, de sofrimento, de doença, etc., mas também podem ser uma oportunidade de mudança, de crescimento e de aprendizagem. E o facto de estarmos aqui num segundo confinamento, com as aprendizagens que já temos, eu tento muito que as pessoas que eu acompanho, casais, famílias, crianças e jovens, olhem para trás e vamos pensar assim: eu sobrevivi ao primeiro, certo? Então, que ferramentas é que eu tinha? Porque às vezes nós temos ferramentas e não temos noção que as temos. E é nos momentos de crise e de stress que elas emergem. E, afinal parece que consigo gerir isto. O que é que no primeiro confinamento foi facilitador? Então vamos aproveitar esses recursos. E que dificuldades é que houve no primeiro confinamento? Ok, então essas dificuldades eu se calhar posso ter tido, vamos agora pensar em conjunto sobre estratégias para que elas agora sejam minimizadas. E portanto lá está, os rituais, ver uma série em conjunto, ir dizer boa noite às estrelas com os filhos, fazerem um bolo, pão, a gente fez bolo e pão, não é? Em conjunto, criarem determinado tipo de rituais, com papelinhos, com reuniões familiares,
familiares. Outro dia uma família contava-me que tem um ritual que agarram numa colher de pau ou numa coisa qualquer e, portanto, à noite, quem tem a colher de pau na mão, no fundo um bocadinho como nas tribos, não é? É que tem o tótem, o chamado tótem, é que fala. E, portanto, fala como é que foi o seu dia e não pode ser interrompido, porque eu é que tenho a colher de pau na mão. Depois a colher de pau passa para o outro e o outro tem o tempo de antena, não é? O poder da palavra e fala como é que foi o seu dia, que dificuldades é que teve. E como os outros estão necessariamente calados, porque não têm a colher de pau, isso é uma forma de vamos ouvir, vamos escutar, não vamos estar sempre a interromper, porque às vezes não deixamos o outro falar, já estamos a opinar e a dar sugestões e a fazer perguntas. Não, vamos dar tempo para que as pessoas falem. E, portanto, isto é também uma oportunidade de reforçar os laços afetivos. E, efetivamente, há muitos casais e muitas famílias que saíram reforçadas do primeiro confinamento. Sentem-se mais unidos. Tiveram tempo para estar juntos, tempo de qualidade que o dia-a-dia, a correria do dia-a-dia muitas vezes não permite. Portanto, é importante, de facto, e voltando um bocadinho atrás àquilo que falámos há pouco, a importância da forma como olhamos para as situações, de como pensamos sobre elas, de como é que são os óculos, não é? Com que nós olhamos para as situações. Olhamos para isto como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de partilharmos coisas, e tentarmos olhar, naturalmente não desvalorizando as dificuldades, mas como é que eu as posso tentar superar? Vamos à procura de ferramentas. Não consigo sozinha, peço ajuda. E aí a importância da rede de apoio. E Manuela Lopes, posso passar-lhe a colher de pau para nos dizer, literalmente, de que vamos falar na próxima edição do Consultório Aberto, no próximo sábado. Então, com posse da colher de pau e relembrando um bocadinho aqui o início e da brilhante prestação aqui da minha colega a doutora Ruth, no seguimento das últimas notícias e sobretudo fazendo este contexto com o segundo confinamento, nós vamos falar sobre o cyberbullying, até porque vimos que a GNR está com determinadas campanhas, portanto esta questão também da saúde escolar, e vamos abordar isto porque é um tema importante, é um tema que também temos que alertar os pais. Eu também tenho muito esta sensação que os pais não têm ainda muito esta ideia dos perigos, que é dar a sensação que estão bem, então quer dizer sossegados, seja com limites ou sem limites, se eles estão a jogar e eu acho que eles estão protegidos. E nem sempre é assim, porque até já comentámos uma vez isso, o simples jogo do Fortnite, às tantas eles estão a jogar com pessoas que não conhecem de lado nenhum. Não é? E do mundo inteiro, é que nem é, que isso foi uma coisa que me chocou, que eu vou dizer que não sou muito conhecedora literalmente de todas essas coisas, vou sabendo pelos meus filhos, obviamente, é que é uma coisa muito, é mundial, quer dizer, eles falam com qualquer pessoa do mundo inteiro. Por isso, é importante alertar, é importante perceber o que é que se pode fazer, o que é que existe, e o tema da próxima semana é precisamente sobre isso. Cá estaremos de hoje a 8 dias para mais um consultório aberto. Doutora Ruth Agulhas, muito obrigado por ter aceito o convite e estar connosco durante esta tarde neste programa. Obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada a todos e todos juntos vamos tentar construir aqui uma rede de cuidados ao nível da nossa saúde psicológica, começando pelo nosso próprio cuidado, não é? Começa em nós, o autocuidado. Também seria, não sei se já fizeram um programa sobre isso, mas era importante também pensar no cuidado de quem cuida. Assim, nós do autocuidado fizemos logo no início e fizemos uma coisa que também achei que foi muito gira de se fazer, que do Natal aos Reis, até foi assim que chamámos, não foi, Eliseu? Exatamente. Fizemos pequenos vídeos psicoeducativos sobre o autocuidado. Um dia era sobre... Foram 16, portanto nós estamos em 16 dias, vídeos muito curtos, aliás os mais longos era cerca de 3 minutos e qualquer coisa, sobre o sono, a alimentação, o exercício, o autocuidado, o dizer que não, o saber dizer que não, o evitar as pessoas tóxicas, está a ver? Portanto isso é uma das coisas que volta e meia aconselhamos as pessoas a recuperar, porque se calhar de uma forma muito leve, mas algumas recomendações gerais. O cuidado de quem cuida é uma questão interessante, nós temos já previsto dos profissionais de saúde, portanto, falar um bocadinho sobre isso, e depois temos os cuidadores mais informais, que poderá ser também uma boa ideia também trazermos para aqui. E obrigada, gostei muito da sua colaboração, foi excelente, obrigadíssimo por participar. Eu é que agradeço, parabéns pelo programa, beijinhos. Obrigada, doutora Ruth. Portanto, ainda temos muitos consultórios para abrir daqui para a frente, para falar sobre a saúde mental em tempo de pandemia. O Consultório Aberto é um programa do Mais Guimarães com a colaboração assídua da doutora Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde, no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. O programa ou a série de conselhos que a doutora Emanuela referiu estão disponíveis na página ou no canal do YouTube do Mais Guimarães. Aconselho-os a passarem por lá. Subscrevam o nosso canal, também acompanhem a atividade do Mais Guimarães nas redes sociais e em maisguimarães.pt.
Obrigado por terem estado desse lado, cuidem-se e uma boa semana.